no mover de Deus nestes dias sobre este continente. Estamos juntos aqui? Está todo mundo sintonizado aqui com o que eu estou falando? Muito bem. E vocês são testemunha do que eu tenho pregado aqui todos os domingos, que há um mover de Deus sobre nós. E nós fomos inseridos neste mover de Deus. E é interessante você ter a percepção da igreja como um todo. Então nós temos aprendido já há 2 domingos que igreja, melhor, aprendido não, nós estamos ampliando, ou recordando, ou firmando estes valores, estas revelações no nosso coração. Mas nós temos aprendido, entre outras coisas, que a igreja é um corpo. A igreja é a família de Deus. A igreja, ela é o mistério que esteve oculto desde as gerações. E qual é esse mistério? É Cristo em nós. Fala aí para o seu vizinho, Cristo habita em você. Não, mas você tem que falar que nem jovem, assim, cheio do Espírito Santo. Pega ele, balança ele e fala, Cristo habita em você. Aleluia. E isso muda a compreensão disso, a revelação disso, muda completamente a nossa postura e a maneira como nós enxergamos igreja. Cristo habita em nós, nós somos a casa de Deus, a divindade veio morar na humanidade. Isso todo mundo já ouviu algum dia, todo mundo já foi ensinado sobre isso algum dia, mas é diferente quando isso desce para o nosso coração e toma realidade dentro de nós. Tudo muda. A maneira como eu olho minha vida, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu vejo o meu presente e planejo o meu futuro, tudo muda. Porque agora eu entendo que eu não estou sozinho. Tem alguém morando dentro de mim. E esse alguém que mora dentro de mim não é ninguém mais, ninguém menos do que o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Ele veio habitar dentro de nós. Então, quando nós pensamos na igreja, nesse movimento de Deus sobre a face da terra, nós entendemos que a igreja é composta pelos seus membros. E entre os seus membros, existem aqueles que já são mais idosos, tem os madalas, aqueles mais velhinhos, tem aqueles que são os mais ou menos, os de meia idade, e tem os jovens. Os jovens são a força motora da igreja. É por meio dos jovens que o barulho acontece, é por meio dos jovens que as coisas se realizam, é por meio dos jovens que os eventos são feitos e eles acontecem de uma maneira tão brilhante. É por meio dos jovens que as pessoas, quando elas chegam na nossa comunidade, elas percebem, opa, se os jovens estão aqui, isso é sinal de que Deus está aqui também, porque os jovens são atraídos pela presença de Deus. Não há quem consiga atrair ou segurar um grupo de jovens por um mês, 2 meses, 6 meses numa comunidade cristã, se não for pelo mover do Espírito Santo. É diferente das outras religiões. As pessoas se submetem a elas porque elas são obrigadas. E elas sabem que sair de lá, o pai vai expulsar de casa, a família vai rejeitar, vai morrer. Nós cristãos servimos ao Senhor não por medo, não por ameaça. Nós servimos ao Senhor Jesus porque fomos atraídos pela sua glória, fomos cheios do seu Espírito, nos apaixonamos por Ele e servimos a Ele de livre e espontânea vontade. Posso ouvir um aleluia? Por isso que o diabo luta tanto contra você. Por isso que o diabo quer desfocar você. Por isso que o diabo quer sempre iludir você e brincar com você, mostrando a você coisas que nem sempre são aquilo que parecem ser. Deixa eu te dizer uma coisa, novamente. Eu e você fomos inseridos no mover do Espírito Santo para este continente. Este é o tempo de África. E quem te diz isso não é só o seu pastor.
Por onde você vai, os profetas estão profetizando. Este é o tempo de África. Você vai nos Estados Unidos, os profetas estão profetizando. Há um mover de Deus sobre a África. Você vai na Europa, os profetas, os grandes homens de Deus estão profetizando. Há um mover de Deus sobre a África. Você vai lá no Brasil, os homens de Deus estão olhando para a África e estão dizendo: há um mover de Deus sobre a África. Você conversa com os empresários, você lê a revista Exame, você lê as grandes revistas aqui de Moçambique e do mundo inteiro. Todos os olhares empreendedores estão voltados para a África. Parece que o mundo está descobrindo os potenciais que existem em África. Sabe o que é isso? É o mover de Deus trazendo os olhares para o continente africano. E sabe o que significa isso? Eu e você também fomos inseridos neste mover do Espírito Santo, e Deus quer fazer algo conosco nestes dias. Falei para o seu vizinho: você foi inserido no mover do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando há um mover de Deus, isso é um sinal de despertamento espiritual, de avivamento. E eu posso ver pelos olhos da fé milhares, escute bem o que eu estou te dizendo, milhares de jovens chegando nas nossas células, chegando no nosso culto de celebração nos próximos meses e nos próximos anos. E se você duvida disso, anota aí direitinho e fica sentado vendo o que vai acontecer. Serão milhares de jovens que chegarão nas nossas células e nos nossos cultos nos próximos meses e nos próximos anos. Haverá uma salvação em massa. Haverá uma grande colheita de almas nos próximos meses. Deus vai fazer isso para a glória do nome do Senhor Jesus. E a minha preocupação não é se isso vai acontecer ou não, porque isso vai acontecer. A minha preocupação é que tipo de jovens, estes jovens que chegarão aqui no nosso meio, eles irão encontrar. A minha preocupação não é se nós vamos crescer ou não. Pode tirar foto daqui, desse grupo, desse salão. Vão acontecer dias nas nossas igrejas. E nós vamos precisar fazer as reuniões de jovens no ginásio do Machaquene. Nós vamos ter que precisar de lugares muito grandes, porque não vai caber de tantos jovens que Deus vai mandar para nós. Agora, a questão é, que tipo de jovens, estes jovens que chegarão, eles encontrarão aqui no nosso meio? O que nós temos para mostrar para eles? Qual é a nossa realidade? Sabe, irmãos, o mundo está cansado de blá blá blá. Os jovens, os adultos, até as crianças, estão cansados de ouvir coisas que não causam um impacto na vida deles. Estão cansados de ouvir só conversa fiada, papo furado, assunto que não transforma, que não causa uma mudança, que não dá uma razão existencial. Quantos jovens você conhece? E quantos você já ouviu falar que estão vivendo sua vida sem nenhuma razão existencial? Eles acordam de manhã, fazem aquilo que lhes mandam fazer, ou aquilo que é suposto fazer, passa o dia esperando chegar à noite para poder dormir, mas não há nada que os mova. Não há nada que seja interessante para eles. Eles vão à escola porque tem que ir, fazem as provas porque tem que fazer os exames, voltam para casa, termina o semestre, termina o ano, mas não há nada, nem em casa, nem na família, nem na sociedade, nem na escola, nem nas festas. Não há nada em lugar algum que possa trazer a estes jovens uma razão existencial. Você hoje tem isso. Você acorda aos domingos e vem para o culto, não porque é o dia de ir para a igreja. Não, você vem porque você sabe que você vai ouvir uma palavra de Deus para alimentar você durante a semana e levar você a ter grandes experiências.
Você agora está descobrindo que você nasceu por causa de um propósito. Você existe. Não é porque os seus pais tiveram uma relação sexual e aí, tchan, tchan, você nasceu. Não. Você existe porque Deus tem um propósito na sua existência. Você nasceu para algo glorioso. Você nasceu para algo grandioso. Você nasceu para fazer uma história na sua geração. Grave bem isso no seu coração. Você nasceu para fazer uma história na sua geração. E o que essas pessoas querem ver? Elas querem ver e ouvir um evangelho que lhes cause um impacto, que mexa com as estruturas delas, que as coloque para pensar. Lembra quando você chegou aqui pela primeira vez e ouviu uma pregação? Lembra quando você foi à célula? A mensagem que você ouviu mexeu com você, impactou você, colocou você para pensar, colocou você para avaliar a sua vida, colocou você para fazer um checklist lá da sua história, do que você estava fazendo. E é isso que as pessoas aí fora estão buscando, alguma coisa que lhes cause o impacto. E não é por acaso que o grupo de jovens da nossa igreja se chama Radicais Livres. Você é um radical livre. Não é por acaso que nós nos chamamos radicais livres. É porque nós entendemos que a nossa radicalidade em não seguir o padrão do mundo nos torna livres. E isso é tremendo, porque as pessoas olham aí de fora e pensam que nós vivemos num mundo de proibição. Então, porque você é crente, porque você vai à igreja, como eles dizem, né? Então você não pode isso, não pode aquilo outro. Eles acham que nós vivemos num mundo de proibição, quando na verdade nós vivemos a liberdade do Senhor. Nós somos livres. Livres para escolher, fazer e viver como nós queremos, e não como o mundo nos impõe. Livre para fazer aquilo que nós achamos que é melhor para nós, e não o que as pessoas acham que é melhor para nós. O mundo aí fora acha que o que é melhor para nós é beber, é fumar, é usar droga, é transar, é sair por aí fazendo bagunça. Isso eles acham que é melhor para nós. Esse é o padrão do mundo. Mas nós já entendemos pela palavra de Deus, pela santa e poderosa palavra de Deus, e pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que o melhor para nós não é o padrão do mundo, mas é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, tudo que Deus quer para mim é bom. Então deixa eu te falar, Deus não está vendo você agora. Quantos anos você tem, minha filha? 17. Deus não está vendo você só agora com 17 anos. Deus está vendo você com 34, daqui a 17 anos. E o caminho que Ele te propõe é um caminho exitoso para que você, quando estiver com 34, não repita a história de muita gente que você conhece na escola, lá na zona onde você vive, ou até na família de onde você veio. Entende isso? Eu, por exemplo, venho de pais separados. Os meus pais são separados. Eu vi muita coisa na minha casa que me traumatizou, que me feriu emocionalmente. E antes de conhecer o Senhor, eu achava que casamento era uma coisa completamente fora de cogitação para mim. Eu não queria saber de casamento, porque esse era o padrão que eu tinha. Mas o dia que eu conheci Jesus, Ele me mostrou que Ele tem um plano na família. E que a família é um sonho de Deus. E que casamento talvez não seja isso que você já viu por aí na sua rua, lá onde você vive, lá na zona onde você mora, com a sua família, ou até mesmo com seus pais. Deus tem um projeto para as famílias da terra. Deus quer te dar um casamento abençoado. Deus quer fazer de você um homem de verdade, uma mulher de verdade. E Deus quer unir você ao seu marido, à sua esposa, para que Deus seja visto na sua união. Isso é algo poderoso e tremendo. Por isso que eu digo para você que nós não vivemos no padrão do mundo, nós vivemos no padrão de Deus. E hoje nós vamos falar sobre namoro. Namorar é um problema ou é uma solução? Namorar é algo
que vai trazer solução para todas as minhas crises, ou vai aumentar ainda o meu ou os meus problemas? E eu sei que esse é um assunto que te interessa muito, essa questão do namoro. Por dois motivos. Primeiro, porque você é normal. Todo mundo é normal aqui? Então, se você é normal, você se interessa por este tema, por saber sobre namoro. Se namoro é um problema ou é uma solução. Então, primeiro porque você é normal. Ou seja, chega uma hora na sua vida que você começa a sentir algumas vontades. Você tem vontade de beijar na boca, você tem vontade de abraçar, você tem a tal da carência, não é? Você está lá assistindo televisão, a novela, você vê alguém dando aquele beijo, aquele abraço, você fala, ui. Não dá uma coisa assim que vem de baixo para cima e vai esquentando tudo, não é? O coração acelera, fica palpitando, dá uma taquicardia, não dá aquela frieza assim, né? Você fala, uau, aquele frio na barriga, não é? Isso é um sinal de que você é normal. Fala aí para o seu vizinho, isso é um sinal de que você é normal. Sentir vontades é absolutamente normal. E nessa altura da sua vida, nessa fase que você se encontra, né, os seus hormônios estão saltando pelos poros. Então você tem vontade de beijar na boca, você tem vontade de abraçar, você tem vontade de deitar no colo de alguém, você tem vontade de passar a mão em alguém, você tem vontade que alguém passe a mão em você, você tem vontade de ter relação sexual, você tem muitas vontades na sua vida. Agora, a questão é se existe, ou se é o tempo, para que isso possa acontecer. Segunda razão, porque esse assunto te interessa muito, é porque nós somos bombardeados por todos os lados, pelos amigos. Então seus amigos começam a botar pressão em você. Você não namora? Você é marica? Você é gay? Você não pega ninguém? Você não fica com ninguém? Você não beija ninguém? Você não abraça ninguém? Ah, não acredito. E as meninas começam a vir para cima de você. Somos bombardeados por todos os lados, pelos amigos. Então seus amigos começam a botar pressão em você. Você não namora? Você é marica? Você é gay? Você não pega ninguém? Você não fica com ninguém? Você não beija ninguém? Você não abraça ninguém? Ah, não acredito. E as meninas começam a vir para cima de você, na escola, no trabalho. As meninas começam a querer se aproximar de você. E aí você, que tem o temor de Deus no seu coração, você então começa a rejeitar isso. E aí a pressão vem. O que acontece com você? Vem a pressão dos familiares, né? Tem lá um momento em que os jovens precisam se reafirmar. Então, os pais, achando que estão fazendo uma coisa muito boa, principalmente para os homens, né? Os pais acham que estão fazendo uma coisa muito especial, pegam os jovens e levam os jovens para ter uma experiência sexual com uma prostituta. Então, o jovem está lá, e aí o pai quer que ele seja homem, então começa a botar pressão nele, porque ele precisa transar com uma mulher, para mostrar que ele é homem de verdade. E aí fora, quanto mais mulheres você transa, mais homem você é. Quando na verdade, quanto mais mulheres você transa, mais doente você pode ficar, mais sem moral você fica, mais sem credibilidade você fica, e a possibilidade, a probabilidade de você se dar mal na vida é muito grande, muito grande. Então você sofre pressão pelos amigos, pela família, pelo sistema, pelo mundo. Esse é o padrão do mundo. Você sofre pressão pela internet. Então você está lá na internet, a gente pode não ter dinheiro para o chapa, mas dinheiro para colocar a internet no telefone a gente tem, não tem? A gente não pode ficar sem o WhatsApp, não é verdade? Fala para o seu vizinho, não é verdade isso?
tem dinheiro para o chapa, mas dinheiro para o WhatsApp tem. Lá no Brasil, um tempo desse aí, acho que tem um mês atrás, eles proibiram o WhatsApp por 24 horas ou 48 horas, não me lembro agora exatamente. Mas as pessoas quase enlouqueceram, porque ficaram sem o WhatsApp por 24 horas. Né? Nos tornamos dependentes disso. Só que aí você, além do WhatsApp, quando você entra lá, você tem um portal aberto para pornografia, para promiscuidade, para ver dentro da internet tantas coisas que vão mexer com a sua sexualidade, que vão despertar em você a atenção para se entregar para alguém, para se relacionar com alguém, para satisfazer os seus desejos, para matar a vontade, para saciar a sua vontade. Nós somos, olhe para mim por favor, nós somos bombardeados dia e noite, no sentido de satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Você liga a televisão, tem lá a novela, e as novelas, elas estimulam cada dia mais a sexualidade, precoce, né? Cada dia que passa as novelas ficam mais promíscuas. Eu vou fazer 42 anos na semana que vem, e eu me lembro quando eu era garoto, a gente sempre assistiu novela, entre aspas, né, as melhores novelas são as novelas brasileiras. Então, quando você via uma cena de alguém se abraçando, dando um abraço mais apertado, um beijo, aquilo já era um escândalo. Hoje em dia, nas novelas brasileiras, se não tem um beijo homossexual, um beijo gay, um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, essa novela já não é considerada uma novela boa, para você ver o nível que nós chegamos. Então, quando nós estamos ali, olhando aquilo, né, trazendo aquele ensinamento para dentro de nós, não se incomode com quem está chegando, olhe para cá. Quando nós estamos trazendo esse tipo de informação para dentro de nós, os nossos desejos, as nossas vontades, eles aumentam. Você vai começar a passar mal, você vai começar a ter muitas vontades, você vai ser tentado a fazer coisas que talvez você nunca pensou em fazer. Você vai ver que sua sexualidade, os seus desejos, eles vão ser poderosamente ativados. E aí, o que fazer nesse momento? Qual que é a resposta que eu dou? Porque de um lado, preste atenção, de um lado eu tenho meu pastor, o líder da minha célula, o meu amigo Espírito Santo, que mora dentro de mim, dizendo que eu não posso me entregar a essas vontades e a esses desejos. E não porque Deus quer me privar de ter prazer. Deus se alegra em que nós tenhamos prazer. Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem alegria em que nós tenhamos prazer. Então Deus não é ruim. Porque o diabo pode dizer isso para você. Ah, esse Deus aí é tão bom que não quer que você beije na boca. Esse Deus é tão bom que Ele não quer que você tenha um orgasmo. Esse Deus é tão bom que Ele não quer que você tenha uma relação sexual. Você acha que esse Deus é bom? Ele é um Deus cruel, Ele quer privar você de ter prazer. Isso é uma grande mentira do diabo. Deus não quer nos privar de termos prazer. O que Deus quer nos privar é de ter problemas. Amém? Amém? Repete assim comigo. Deus não quer me privar de ter prazer. Ele quer me privar de ter problemas. Deus não quer que você tenha problemas. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. E aí, nesse momento, qual que é a resposta que eu dou? Porque de um lado eu tenho um Deus que me orienta, e do outro eu tenho todo um sistema armado para me fazer cair. De um lado eu tenho um Deus querendo me abençoar, querendo preparar minha vida, querendo me dar um futuro brilhante, querendo cuidar de mim nos mínimos detalhes. E do outro lado, eu tenho a proposta de um prazer imediato, de uma satisfação para ontem, para agora, já, nesse momento. E aí o que eu faço? Qual é a resposta que eu dou? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Qual que é a resposta que eu dou no meio disso? Porque eu estou entre
essa decisão de satisfazer as minhas vontades de maneira imediata, ou de sufocar a minha vontade e entender o caminho que Deus propõe para mim, para que eu tenha uma vida excelente. O que eu faço agora? Qual é a resposta que eu dou no meio disso tudo? Porque eu já entendi, eu sou casa de Deus. Eu já entendi, Deus mora em mim. Eu já entendi, Deus me ama. Eu já entendi, eu sou a igreja. Eu já entendi, eu sou filho de Deus. Eu já entendi, Deus tem um propósito na minha vida. Eu já entendi tudo que o Senhor quer fazer comigo. Eu já entendi que eu estou debaixo de um mover de Deus, que eu preciso ganhar outros jovens. Só que agora eu olho para dentro de mim e vejo que existem desejos, e vejo que existe também um caminho e uma possibilidade de satisfazer esses desejos de maneira imediata. O que eu faço agora? Qual que é a resposta que eu dou no meio disso tudo? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo 25. Melhor, capítulo 22. Está ruim de ler, né? Se tiver ruim de ler, você ouve e eu vou ler aqui. Mateus capítulo 22, verso de número 35. Diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau! O que nós enxergamos neste texto? Que Deus dá muita importância para os relacionamentos. Estamos juntos, irmãos? Olha para mim agora, por favor. Quando nós lemos este texto da Bíblia, nós vemos que Deus dá muita importância para os relacionamentos. Ele define os relacionamentos ou amor em duas classes. Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como você ama a você mesmo. Esse é o padrão de Deus para relacionamento. Esse é o padrão de Deus para amor. Vou repetir. Eu estou sendo repetitivo, estou repetindo muitas coisas, porque eu quero ter certeza que você está entendendo o que eu estou falando. De repente você não ouve na primeira, você ouve na segunda vez. Então Deus define o amor de duas maneiras: ame a Deus de todo o teu coração e ame o próximo como a si mesmo. Então o relacionamento para Deus não tem base nessa satisfação imediata, nesse prazer por prazer, nesse beijo por beijo, nesse abraço por abraço, nesse orgasmo por orgasmo, nesse aperto por aperto. O relacionamento que Deus nos ensina é um relacionamento de amor. É diferente. Tem que ter amor envolvido. Sendo assim, então essa possibilidade aqui, da qual eu falei para os irmãos, dessa coisa imediata, está descartada. Não tem mais nada a ver comigo. Agora eu quero seguir o caminho de Deus para mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estamos juntos aí? Amém? Então, isso nos fala do quê? De uma mudança de mentalidade. Qual que é a nossa mentalidade hoje? Vamos beijar, vamos abraçar, vamos transar, vamos ficar junto, vamos beber, vamos fazer tudo que a gente tem vontade, vamos fazer tudo que nos ensinaram, e aquilo que não ensinaram nós vamos criar, porque nós queremos satisfazer o nosso desejo. Essa é a mentalidade que tem dentro de nós hoje. Sejamos honestos. É essa ou não é? Só que aí o Senhor vem e fala o seguinte: muda a sua cabeça, muda a sua mentalidade. Agora você deve adquirir o padrão de Deus no relacionamento, que não é a satisfação pela satisfação, mas é a satisfação com base no amor. Pastor, mas eu amo aquela pessoa, eu sonho com ele,
eu mando mensagem, eu ligo, e aí a gente fica assim, desliga você, não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Então vamos desligar os dois juntos? Ah, você não desligou. Então vai, de novo. Vai. A gente vai caminhando dessa forma. Esse é o que está dentro de nós. Mas Deus tem um caminho mais excelente para nós. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por que nós precisamos mudar a nossa mentalidade? Porque Deus quer te conduzir a um caminho mais profundo, a um resultado mais profundo, que não é só ficar se abraçando e acabando com a sua moral, acabando com o seu corpo, acabando com você de maneira imediata. Deus quer te conduzir ao casamento. Deus quer que você case. Deus não quer te dar um namorado, Deus quer te dar um marido. Deus não quer te dar uma namorada, Deus quer te dar uma esposa. É completamente diferente. Deus não quer que você perca seu tempo, porque o seu tempo é precioso. Deus não quer que você fique estragando sua vida, e nem o seu corpo, e nem as suas emoções. Deus quer te dar alguém que vai completar você, que vai ser a tampa da sua panela, que vai ser a outra metade da sua laranja, que vai ser aquilo que faltava na sua vida. Depois do seu encontro com Deus, o encontro com a sua esposa ou com o seu esposo é o momento mais importante da sua vida. Acredite em mim. Depois do dia que você encontrou o Senhor, porque esse é o top, né? É o melhor de todos. Depois desse, é o dia que você encontrou com o Senhor, ou melhor, com o seu marido, com a sua esposa. E aí eu tenho uma pergunta para você. Existe alguma maneira que não seja o namoro? Existe alguma maneira que não seja o namoro, onde duas pessoas podem se relacionar a ponto de esse relacionamento terminar num casamento? Ou será que para eu casar eu tenho que namorar? Não, pastor, eu tenho que namorar, porque como assim? Se eu não namorar, se eu não transar, como é que pode ser? E se eu não gostar depois que eu casei? Aí eu casei, aí só depois que eu casei que eu vou ter uma relação sexual? E se eu não gostar da pessoa? E se ela não for tão gostosa como eu imagino? E se ele não for tão gostoso como eu imagino que ele seja? O que eu faço então? Não é assim que a gente pensa? Fala aí pro seu vizinho, se você mentir, seu nariz vai crescer. Lembra que eu vou fazer 42 anos semana que vem. Eu já tive sua idade. Eu sei as lutas que você passa. Eu sei. Então vamos conversar direito aqui. Vamos falar o que tem que ser falado. E eu, como seu pastor, eu como seu pai, tenho que ensinar você. Porque é muito melhor que você aprenda comigo do que você vai aprender aí fora, aí no mundo. Aí no mundo, eles vão ensinar para você tudo que você não tem que fazer. Eu estou ensinando para você aqui o que você precisa aprender, ter revelação e praticar, porque isso vai ser bênção na sua vida. Amém. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Então, será que existe uma maneira de nós nos relacionarmos a ponto desse relacionamento terminar num casamento que não seja namorando, que não seja beijando, que não seja dormindo junto, que não seja, ainda que não dorme junto, né, mas faz um monte de coisa junto? Será que tem? Será que Deus nos reserva algo nesse sentido? Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor. Pega seu celular, liga a lanterninha dele aí e coloca na Bíblia. Nada para um jovem cheio do Espírito Santo. Filipenses capítulo 1, verso 9 e 10. Quem achou pode ler. E também faço esta
Então o que Paulo está falando? Que existe sim uma maneira de nós nos relacionarmos sem ser o namoro, mas que vai terminar num casamento. E qual que é essa maneira? É experimentando um amor sábio, é experimentando um amor inteligente, é experimentando um amor que não está baseado em toque físico, não é um amor carnal, não é um desejo carnal, mas é um sentimento, como você leu aí na sua Bíblia, que ele vai crescendo e crescendo e crescendo, a ponto de dar a você a oportunidade de avaliar que tipo de sentimento é esse que você tem no seu coração. Porque cá entre nós, muita coisa que a gente chama de amor não passa de uma paixão desenfreada. Muita coisa que a gente chama de amor não passa de um desejo sexual. Muita coisa que a gente chama de amor não passa de uma vontade de transar. Desesperada vontade. É ou não é verdade? É isso. E aí você precisa avaliar e pensar sobre o tipo de relacionamento e de sentimento que você já teve ou que você quer ter. Vou repetir. Você precisa avaliar sobre o tipo de relacionamento que você já teve no seu passado. Isso é um bom parâmetro para você avaliar. E avaliar também o tipo de sentimento, de relacionamento que você quer ter. Para ver se esse sentimento que você chama de amor é algo sincero. É algo que vai crescendo e que não tem uma origem carnal, mas a origem disso é espiritual. Querido, nós temos falado aqui sobre sermos uma igreja de líderes. Você tem que começar a orar desde agora, que você é solteiro, para que a sua esposa, para que o seu esposo tenha essa mesma revelação que você, ou seja, que ele também seja um líder, que ela seja uma líder. Em suma, o seu casamento precisa ser uma união de propósitos. Você entendeu o que eu disse? Conseguiu entender? Aí atrás está dando para ouvir bem minha voz? Tá? Então você precisa ver se o seu casamento é uma união de propósitos. Porque senão, você não vai viver um casamento, você vai viver um tormento. Vai ser um problema a sua união, quando na verdade devia ser uma bênção. Então você não casa só por casar, você casa porque de fato você encontrou alguém que vai cooperar com o propósito de Deus para a sua vida. Amém. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Paulo está colocando isso para que a gente pense, para que a gente avalie se o que sentimos no passado, ou o que estamos sentindo no presente, ou o que queremos sentir no futuro, se não é uma paixão desenfreada. Olhou para alguém, era isso que eu queria, isso é o que eu sempre sonhei. Meu Deus, Deus é tão bom, Deus respondeu a minha oração. Será mesmo que é o Senhor que está trazendo para você? Então, eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas para você avaliar se o que você sente é amor ou é uma paixão desenfreada. Primeiro, paixões exageradas não são amor. Repete assim comigo: paixões exageradas não são amor. Então, uma moça que se envolve com um rapaz, até que ela encontre outro rapaz, ela foi movida por amor? Lógico que não. Então uma moça está envolvida com um rapaz, aí chegou um outro irmão na igreja, ela olha e fala: pensando bem, não era bem isso que eu queria não, o que eu queria era isso aqui mesmo. Será que o que moveu esse primeiro relacionamento aqui foi o amor? Claro que não, foi uma paixão exagerada. Então, fazer sexo com uma menina
mesmo sabendo que não gosta dela, só por conta do corpo dela, isso é amor? Mesmo sabendo que vai feri-la, mesmo sabendo que depois, quando acabar esse relacionamento, a menina vai ficar em pedaços, vai sofrer. Será que isso é amor? Não é amor. Isso é uma paixão exagerada, é um desejo exagerado. E, homens, cá entre nós, tem hora que nós não estamos muito preocupados com o amor. A gente está preocupado em matar a vontade. Não é? Hoje eu estava na padaria, aí eu estava saindo da padaria para entrar no carro, aí tinha dois homens conversando. Aí um falou assim para o outro, né? E eu ouvindo. Você viu os seios dela? Passa a mão naqueles seios, depois passa a mão naquele rabo. Era a conversa deles. E o homem é assim mesmo. O que move o homem é o olho. Ele está pensando, ele está andando na rua pensando em arrumar um trabalho, em pagar as contas, não está pensando nada de mulher. De repente passou uma mulher bonita do lado dele, ele já olha para trás, já mudou completamente todo o pensamento. O seu lado sexual já foi ativado. Porque o homem, ele se move pelos olhos. E exatamente nesse momento, meu irmãozão querido, que você precisa saber se o que está te movendo a querer se relacionar com uma moça é o que você viu, são os seus olhos, o tamanho das coxas dela, o tamanho do traseiro dela, né, o tamanho dos peitos dela. Se o que está te movendo a se relacionar com a moça é o quanto ela tem de corpo, ou se é um amor sincero que você tem por ela. É importante você avaliar isso, porque senão você vai insistir, até que uma hora ela vai ceder. E aí depois que ela ceder, você vai lá, mata a sua vontade, ó, dá um chute nela, manda ela embora. E sabe o que vai sobrar? Uma moça ferida. E isso é tão nojento quando acontece no meio da igreja, porque imagina só se vocês começarem a se namorar um com o outro aqui dentro. Então um dia nesse mês você está namorando com uma, daqui 3 meses você já namora outra. Bom, pastor, glória a Deus nada. Aí vocês vão crescer, vão casar, aí um dia você está aqui no culto e olha para a esposa do seu irmão e fala: já beijei naquela boca, já passei a mão na mulher do meu irmão. Ou então você olha para o esposo da sua irmã e fala: eu sei tudo dele. Imagina, isso não é igreja, isso não é uma comunidade de santos, isso é uma bagunça generalizada. Imagina você estar num ambiente, você olha para a esposa do seu irmão, ela já sabe de você, ou vice-versa. Isso é horrível. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer te dar um esposo, Deus quer te dar uma esposa que te ame de verdade. Outra dica de paixão desenfreada é que o amor inteligente, ele vê lá na frente, ele consegue enxergar adiante, ele consegue prever a desgraça que será um relacionamento fora de hora. E até para se relacionar tem hora certa. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Até para se relacionar tem hora certa. Imagina só, você tem 15 anos, aí você quer se relacionar com o irmão aqui da igreja. Só que você, para se casar, você tem que ter pelo menos 18 anos. Aí você vai ficar 3 anos namorando. Não é assim? Nesses 3 anos, o que você acha que vai acontecer? Não precisa responder não, você já sabe. É tudo isso que acabou de passar na sua cabeça aí. É exatamente isso que vai acontecer. Aí chegou 18 anos, vamos casar? Não tem dinheiro ainda, porque agora eu preciso terminar minha faculdade, agora estou no meio dos estudos, não dá para pensar em casamento agora, vamos esperar mais. E aí você fica enrolando uma pessoa 10 anos. 10 anos.
10 longos anos. Meu Deus. Você acha que é isso que Deus tem para você? Não mesmo. Não é isso que Deus tem para você. Por isso que há um tempo certo para todas as coisas. Há uma hora certa para dizer: agora eu quero me dar em casamento. Agora eu quero pensar em casamento. Agora eu quero pensar num relacionamento que vai desembocar, que vai terminar num casamento. Não é algo assim: vamos, então vamos. Não. Vamos namorar? Vamos, então vamos. Então estamos namorando a partir de hoje. Hã? Como assim? Outra dica de uma paixão desenfreada, ou uma proteção: a santidade é a nossa prioridade. Nós somos radicais livres. Nós decidimos nos separar, nós decidimos nos santificar para Deus. Nós entendemos que a nossa radicalidade vai ser bênção na nossa vida. Nós decidimos que a nossa radicalidade vai abençoar o nosso casamento, e nós vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nós. Então, santidade é a nossa prioridade, e para nós, santidade é muito mais do que não transar, por exemplo. Para nós, santidade tem a ver com o nosso compromisso com o amor sábio e inteligente. Eu quero um amor sábio para você. Eu quero que você tenha um amor inteligente. Que você não fique desperdiçando sua vida, nem os seus sonhos, e nem o seu tempo, e nem os seus neurônios, querendo pensar em algo que não é o tempo. Cuidado, querido. Vigia, abre os seus olhos. Há um caminho mais excelente para você. E terceiro, o caminho de Deus, ele sempre nos parece um caminho muito mais longo, né? Isso é o que o diabo quer dizer. Pastor, então você está dizendo que agora com 15 anos eu não posso me relacionar? Pastor, então me dá licença que eu quero ir embora dessa reunião agora. Não me interessa mais ficar aqui. O caminho que o senhor está me propondo, pastor, é um caminho muito longo. Mas deixa eu te falar, quando você pensa assim, na verdade, é o diabo que está querendo propor para você um atalho, um corta-mato. Qual é o corta-mato do diabo? É o namoro. Fala para o seu vizinho: corta-mato do diabo é o namoro. É um caminho que parece mais curto, mas no final dele é a morte. Escuta o que eu vou te dizer: homens canalhas não casam com mulheres que transam. Sabe o que é um canalha? Sabe o que é isso? É uma pessoa sem caráter, sem escrúpulo, sem valores, sem nada. Homens assim não casam com mulheres que transam. A única coisa que eles querem é satisfazer os seus desejos e tchau. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Seu corpo é para o seu marido. O seu corpo é para a sua esposa. Você não deve emprestar o seu corpo para outros homens ou para outras mulheres, para terem deleites no seu corpo, que não seja o seu marido ou a sua esposa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém. Agora eu vou te falar: se um irmão, no momento em que você entende que é o momento de se relacionar, você compartilhou com os seus líderes aqui na igreja, os seus líderes também sentem paz nisso, e eles então abençoam e fazem essa aproximação entre vocês. E aprendam uma outra coisa: a Bíblia diz que não é a moça que desperta o desejo do moço, não é a irmã que vai atrás do irmão e manda cartinha com um coraçãozinho e uma flechinha no meio dizendo I love you. Não é a irmã que faz isso, é o homem que tem que conquistar a mulher. Se a mulher que quer conquistar o homem, irmãs, as irmãs estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus.
Amém. Princesas pensam assim. As princesas não vão atrás, manda mensagem, ou então já enquadra logo o irmão e já fala, gosto de você, vamos namorar? E eu tenho visto isso aqui no nosso meio. Gosto de você, vamos namorar? Aí o irmão fala, como assim? Não, é porque eu tenho um sentimento por você. Se você tem um sentimento por algum irmão, guarda no seu coração e no máximo compartilha com a sua liderança, porque senão fica feio para você. É feio quando uma irmã se expõe. É feio quando uma moça, se expõe. Fica vulgar, fica feio. Parece que ela está se oferecendo. E irmãs não podem ser oferecidas. Amém. Não pega bem, não é bonito, não é legal isso. Espere que os irmãos conquistem você. Amém. Pastor, mas tem muita irmã e pouco irmão na igreja. Vai que eu perco a bênção. Aquilo que é seu está guardado. Ninguém vai tomar aquilo que é seu. Quantos confiam em Deus aqui? Só um pouquinho levantou a mão. O resto não confia em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Então fica tranquilo. Aquilo que é seu está guardado. Ninguém vai tomar. Não, pastor, mas a irmã lá tem oração mais forte que a minha. Fica tranquilo, que é seu, está guardado. Não vai perder, ninguém vai levar. Fique em paz. Só aguarde o tempo certo para que todas as coisas possam acontecer. Amém? Amém. Se o irmão, como eu estava dizendo, assim como tem homens que não casam com mulheres que transam, se o irmão fica sem beijar você e sem abraçar você durante um ano inteirinho, por exemplo, pode casar com esse cara, porque ele é sério. Ele não está interessado no seu corpo, nem no tamanho dos seus seios, nem no tamanho do seu traseiro, e nem na grossura das suas coxas. Ele está interessado em você. Ele quer você. Ele te ama de verdade. Amém. Segunda-feira começa o nosso programa na rádio. Eu vou colocar gravando aqui, eu vou colocar lá na rádio. Imagina, vai ser bombástico. É verdade. Se o irmão ele fica um ano inteirinho esperando por você, pode casar com esse cara, ele é sério, ele é de Deus. Ele te ama mesmo. Ele não está preocupado com outra coisa, senão em se casar com a mulher da sua vida. Então cuidado, avalia onde é que você está aplicando o seu coração. Posso ouvir um aleluia aí? Então eu quero compartilhar com você, eu vou começar a pregar agora. Os pontos negativos do namoro. Dá tempo ainda, né? Os pontos negativos do namoro. Primeiro, então só vou falar de pontos negativos do namoro. Pastor, não tem ponto positivo no namoro? Não. Porque namoro não é de Deus. A Bíblia não fala de namoro. Eu desafio você a encontrar na palavra de Deus aí a palavra namoro. Não tem. Na Bíblia fala-se sobre noivado e casamento. Só isso. Então eu quero falar com você sobre os pontos negativos do namoro. Já vai embora, irmã. Ficou triste com a palavra? Não, porque se eu vou entrar nesse ponto e a pessoa levanta, eu acho que ela já ficou triste. Então, o primeiro ponto negativo. O namoro é como uma carrinha de supermercado. Já viu aquelas carrinhas que tem no Shoprite, no Mica, já viu? Só que com a roda torta. Quando já pegar numa carrinha de supermercado, você empurra ela para frente, ela começa a querer ir para o lado. É porque a roda está torta. Então, o namoro é a mesma coisa que você mandar alguém no supermercado com um carrinho desse, passar por um corredor cheio de cristais caríssimos. O que vai acontecer com esses cristais?
Na hora que a carrinha passar, sai quebrando tudo. O que vai acontecer? Um prejuízo terrível. Vai ter que gastar muito dinheiro para resolver aquele problema. Então, no namoro, por mais que você tente conduzir esse relacionamento num caminho reto, você não vai conseguir. Não tem jeito. Tem pastores que dizem assim: não, pode namorar, mas na hora H. Sabe qual é a hora H? Estamos juntos aqui ou não? Amém. Qual que é a hora H? Na hora que você está abraçado, beijando. Aí, não adianta. Beijou em cima, esquenta embaixo, não tem jeito. Estou falando mentira aqui? Estou mentindo? Quem já beijou sabe. Beijou em cima, esquenta embaixo. E depois que esquenta, aí não adianta. Pode tomar banho gelado, pode sair correndo na praia, pode fazer o que for, não vai resolver. Você vai querer matar a sua vontade. É assim que funciona. Então tem pastor que fala assim: não, meu filho, pode namorar, mas na hora H, na hora que esquentar, você empurra ela empurra você, vocês começam a falar em línguas. Quem que vai cantar? Ninguém. Você quer falar? Vem logo. Vem quente que eu estou fervendo. É isso aí querer. Então não existe esse negócio. Né? Não tem como pedir para o Espírito Santo te ajudar nessa hora. Vai acontecer um acidente. Segundo ponto negativo do namoro são os hábitos errados que o namoro tem. Eu vou falar aqui e você vai ver que é verdade. O namoro, ele traz alguns hábitos muito errados. Primeiro hábito errado: o namoro leva uma intimidade, leva à intimidade, mas não necessariamente a um compromisso. Qual que é a ideia principal dos namoros? Na maioria dos namoros, é a intimidade pela intimidade. Duas pessoas se aproximam, mas sem nenhuma real intenção de compromisso. O que está junto? A gente está junto. A gente assistir cinema junto. A gente lá no Maputo Shopping assistir cinema. Para mostrar para as minhas amigas que agora eu tenho um namorado, ó. Para colocar no perfil do WhatsApp, namorando. É para isso que a gente quer namorado ou namorada, né? A intimidade sem compromisso vai despertar desejos físicos e desejos emocionais que nenhum dos dois vai poder suprir. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, como eu sei que é, se você começar a namorar, você vai ter vontade de transar. Só que é o seguinte, você não vai poder fazer isso antes do casamento. Por quê? Porque a relação sexual estabelece uma união, estabelece um vínculo. Por que tem tantos jovens que não conseguem ser felizes na sua vida? Porque ele está ligado, vinculado espiritualmente, emocionalmente, a uma série de relacionamentos sexuais, a uma série de pessoas, por conta dos relacionamentos sexuais. Tem laços de alma, estão ligados. E para quebrar isso, só pelo poder de Deus, só pelo poder do Espírito Santo. Não tem outra forma de quebrar isso, senão pelo poder de Deus. Irmãos, se vocês pudessem avaliar as riquezas que eu estou compartilhando com você aqui nessa tarde, você me pegaria no colo no final aqui e sairia me carregando, falando: esse é meu pastor, aleluia. Brincadeiras à parte, mas é verdade.
Eu estou compartilhando com você aqui uma série de bênçãos. Para você ser feliz na sua vida, não para você ser contente, alegrinha, ser feliz de verdade. Você ter uma alegria profunda no seu coração, algo permanente. Não para você resolver aí suas necessidades agora e acabou. Não, eu estou te falando de algo mais profundo. Segundo hábito errado do namoro, o namoro, ele tende a pular a fase da amizade. O correto seria sermos amigos e depois entrarmos num relacionamento sério para desembocar num casamento. Não, primeiro a gente quer namorar, a gente quer pegar na mão, balançar, passear no jardim dos professores, e aqui tem o jardim dos namorados. Vamos para o jardim dos namorados. Nós queremos isso. Só que na verdade você deveria ser amigo. Pastor, por que tem que ser amigo primeiro? Porque no namoro a gente usa máscara. No namoro a gente fica fingindo o tempo inteiro. Não é verdade? A namorada você não é bruto, mas com a sua mãe você é. A namorada você não trata mal, mas seus pais você trata mal, seus irmãos você trata mal. A sua namorada, ela pensa que você é o cara mais gentil do mundo, né? Seu namorado pensa que você é a mulher mais serva do mundo. Por quê? Porque no namoro a gente usa máscara. E na amizade não. Quando você é amigo de alguém, você está preocupado em fazer tipo? Você está preocupado em usar máscara? Você é o que você é. Você brinca, você ri, você arrota, você solta pum, você fala alto, porque você é amigo. Os amigos são assim, não são? Ou você senta com seus amigos, com licença, posso me assentar nesta mesa? Você chega, chuta a cadeira, senta, e aí, como é que tá? Beleza, sentou. Por quê? Porque é seu amigo. Ezequiel levantou também, tá ruim a palavra, Ezequiel? Deus está falando, Ezequiel? Faltou até o ar. Se ajudar seu amigo aí, creve. Então, você ainda não é pastor, mas eu posso falar para você porque eu sou pastor já há alguns anos. Já ouvi muitos casais chegarem para mim e falar: pastor, não foi com esse homem que eu casei. Quando a gente era namorado, a gente saía para jantar, para almoçar, ele me levava para passear, e quando a gente chegava no restaurante, ele tinha muito assunto para conversar comigo, a gente conversava, pastor, o tempo inteiro. Pastor, quando a gente namorava, a gente gastava 500 meticais de crédito a cada 2 dias, pastor, tanto que a gente se falava. Agora, pastor, que eu casei com esse homem, não é mais o mesmo. Ele não me leva para jantar, não me leva para passear, e quando a gente vai em algum lugar, ele não me leva lá naquele restaurante do mais barato e senta e fica conversando com os outros no WhatsApp e nem conversa comigo, pastor. Sabe por quê, irmã? Porque naquela época ele usava máscara, mas foi com esse mesmo que você casou. Pastor, não foi com essa mulher que eu casei. Quando a gente namorava, ela era tão legal, pastor, ela me tratava bem, ela cuidava de mim. Ela até falava que se eu quisesse ela podia lavar minhas roupas. Agora eu chego em casa e minhas roupas estão tudo sujas, os filhos estão tudo catarrento, doente em casa. Pastor, está uma bagunça terrível. Não foi com essa mulher que eu casei, foi. É que na época que vocês namoravam, vocês pularam a fase da amizade e entraram no namoro. E o que ela mostrava para você era uma máscara, não era a verdade. Terceiro hábito errado do namoro. O namoro confunde relacionamento físico com amor. Não é só porque 2 lábios se encontraram. A língua parece que vai sair no ouvido, né? As línguas ficam brigando assim.
não é só porque dois lábios, duas línguas se encontraram, que dois corações se uniram. Tem nada a ver uma coisa com a outra, nada. Relacionamento físico não é igual a amor. Fala aí para o seu vizinho, relacionamento físico não é igual a amor. E aí eu vou te falar, a nossa cultura, olha para mim por favor, a nossa cultura confunde sexo com amor. Não é, uma coisa não tem nada a ver com outra. Confundem atração física, intimidade sexual com verdadeiro amor. Não tem nada a ver. Quarto hábito errado do namoro. O namoro isola o casal de outros relacionamentos. Antes estava todo mundo junto. Vamos sair? Vamos para a célula? Vamos fazer evangelismo? Vamos para o KFC? Vamos para a lua? Estamos juntos. Começou a namorar. Cadê o irmão? Ele disse que vinha, mas ele agora não sabe se vem mais. Por quê? Porque está lá com o namorado e com a namorada. Pastor, cadê? Não, pastor não, né? O líder da célula. Ô irmão, cadê o irmão? Cadê a irmã fulano de tal? Onde estão? Eles agora vão fazer o programa deles sozinhos. O namoro faz isso, ele te isola. Ele coloca você num mundinho separado, o mundinho dos namorados, onde só se relacionam entre si, ninguém mais chega perto. Isso aí é uma forma egoísta de relacionamento, egoísta e tola, porque os pais não sabem mais onde estão, os irmãos nunca mais vêm, os biológicos e os irmãos da igreja, ninguém mais vê ninguém, está todo mundo escondido por aí, namorando. Antes, domingo, almoçava junto. Agora, cadê fulano? Está namorando. Mata ele, Jesus. Não pode ser assim. Amém? Eu ia falar para você abrir sua Bíblia, mas falar isso agora é maldade, né? Então anota aí Provérbios 15, 22. Ou se alguém consegue ler com a lanterna, porque eu já não consigo mais ler. Alguém consegue aí? Provérbios 15, 22? Quem tem Bíblia eletrônica consegue. Alguém tem? Alguém conseguiu? Provérbios 15, 22, por favor. Não há conselho, de nada se dispersa, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Onde não há conselho, os planos se dispersam. Acabou. Alguém que se isola, olha para mim, por favor. Provavelmente vai entrar um carro aqui dentro. Não é o seu príncipe que está chegando. É só para a gente poder ter energia. Palmas, pastor Jones. Mas acho que não ajudou muito, mas tudo bem. Bom, irmãos, quinto, o namoro, em muitos casos, tira a atenção dos jovens de sua principal responsabilidade, que é preparar-se para o futuro. Então, no namoro, começou a namorar, acabou a escola, acabou pensar no futuro, só quero pensar no presente, só quero pensar agora em casar. Começou a namorar, perdeu o foco completamente. E uma das tendências mais tristes do namoro é desviar os jovens de desenvolver os seus talentos e as suas habilidades naturais que foram dadas por Deus a você. Então, quando a gente começa a namorar, nós queremos só namorar e nos esquecemos que é o momento para nós nos prepararmos para o futuro, a nossa vida. Ei, ouve seu pastor aqui que te ama e que quer ver você dando muito certo na vida. Vou te falar com muito amor.
Você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não precisa repetir a história dos seus avós, dos seus tios, daqueles que deram errado na vida. Deus tem um caminho mais excelente para você. Você tem tudo para dar certo. Eu te falei, os meus pais se separaram e eles viviam um inferno. Meus pais brigavam, meu pai traía minha mãe. Era uma coisa ruim se separar. Quando eu cresci, falei, não quero saber de casamento, quero só curtir, quero só estragar a vida dos outros também, estragar a minha. Mas aí eu conheci Jesus, e o Senhor Jesus disse para mim, meu filho, eu vou te dar uma família, você vai experimentar a bênção da família, e hoje eu posso dizer para você que é muito bom estar casado. Deus me deu uma esposa maravilhosa, vocês a conhecem. Deus me deu 3 filhos, a minha filha mais velha está sentada ali me ouvindo hoje. Irmãos, vale a pena você seguir os princípios que o Senhor estabelece para a sua vida. Você só vai ser feliz vivendo isso. Amém? Você não precisa repetir a história que você viu aí para trás. Pai que tem 3 famílias, filho que de repente você tem irmão que você não conhece, ou de repente fala, esse aqui é seu irmão. Ah, é? É, prazer. Mas você nem sabia que tinha, apareceu agora. Sabe, você não precisa viver isso. Não estamos aqui para criticar os nossos pais, pelo contrário, nós queremos honrá-los, independente das falhas deles. Nós queremos honrá-los, amém? Amém? A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, para que tudo nos vá bem e se prolongue os nossos dias sobre a terra. Queremos honrá-los, mas isso não significa que nós precisamos repetir a história deles. Deus tem um caminho mais excelente para nós. Deus quer nos abençoar. Hoje, vocês têm aqui em média 15 anos, vai. Imaginar que tem uma média aqui de idade de 15 anos. 15, 17 anos. Irmãos, daqui mais uns 8 anos, talvez, está todo mundo casado aqui. 10 anos está todo mundo casado no máximo. E 10 anos passa rápido demais. Muito rápido. Em 10 anos, você tem aí, talvez você vai casar daqui a 2, outros são casados daqui a 10 meses, não sei. Mas estou falando que em 10 anos, talvez todos vocês aqui estarão casados. Sabe o que isso significa? Que você tem 10 anos para semear, para plantar. E daqui a 10 anos, você vai colher uma família poderosa. Amém. Poderosa. Sexto, o namoro pode causar desgosto com o dom que Deus nos deu de permanecermos solteiros. Você vai namorar, daqui a pouco você está desgostoso com o dom que Deus te deu de ser solteiro. Há uma capacidade que Deus nos dá para sermos solteiros. Assim como Deus vai te dar uma capacidade para ser casado, para viver como casado, nesse tempo de ser solteiro, há uma capacidade de Deus sobre a sua vida também. Quando você está solteiro, esse é o seu maior tempo e sua maior oportunidade de servir a Deus, de servir ao Senhor. É a hora de você ganhar almas, é a hora de você crescer. Irmãos, eu estava testemunhando ontem para os pastores, nós tivemos a nossa reciclagem de pastores essa semana inteira, e eu testemunhando para eles. O meu tempo de solteiro era tremendo. Eu trabalhava no banco, eu comecei a trabalhar no banco, o maior banco da América Latina, com 14 anos de idade. E eu trabalhava nesse banco, e quando eu saía do banco, eu ia me dedicar ao Senhor. Eu pregava, eu evangelizava, eu ia para o monte orar, eu fazia campanha no monte, eu fazia visita nas casas. Foi nesse tempo que eu aprendi a pregar, se é que eu sei pregar, eu aprendi a expulsar demônio, eu aprendi a orar pelos enfermos, eu comecei a ter experiência com os dons, com revelação, profecia, discernimento de espírito, orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Foi no tempo de solteiro. Então esse tempo que você está vivendo aqui, não é um tempo para você viver angustiado. Ai meu Deus, quero namorar. Ai meu Deus, coloca lá nos alvos da oferta das primícias. No meu alvo pessoal, que este ano eu arrume um namorado. Aí Deus olha para o Senhor e fala, não vou dar. Deus dá uma gargalhada e fala, não vou dar.
Por quê? Porque Ele te ama. É verdade. Amém. Amém. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia! Pega no braço do seu irmão, balança ele e fala: Deus não vai te dar um namorado. Ah, pastor, mas eu quero, pastor. Então deixa eu te falar. Trocar esse tempo de se aprofundar em Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de falar, nós seremos uma rede de jovens nesta igreja, nós vamos sacudir essa igreja. Quando a gente começar a orar, essas paredes vão tremer. Essa rede de jovens crescendo a cada mês, jovens novos chegando, pessoas novas chegando na nossa igreja. Trocar isso, irmãos, por um namoro, uma relação de curto tempo. Sabe o que é isso? É a mesma coisa você ganhar uma bicicleta e brincar com a caixa. Ganhar uma bicicleta, eu quero brincar com a caixa. Aí pega a caixa, põe 2 rodinhas e sai brincando com a caixa. Vai brincar com a bicicleta. Você está desperdiçando a bênção, você está trocando a sua bênção por uma coisa fútil, banal e que vai acabar logo. Agora é tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Agora é tempo de você ver, de sonhar em ver a sua célula crescendo, de ver a sua rede se expandindo, de sonhar e falar, os cultos de domingo vai ter tanto jovem que o pastor vai precisar fazer um culto só para os jovens no sábado. Porque não vai caber jovens e adultos. Posso ouvir um aleluia aí? Pensar isso, vai ter tanto jovem que não vai dar para pôr jovens e adultos no culto de manhã no domingo. Vai ter um culto no sábado à noite só para os jovens. Os jovens vêm tudo no sábado à noite, porque é muito jovem. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Não troque isso por algo banal, não troque isso por algo tolo, passageiro, não troque isso por algo que vai acabar daqui a pouco. Deus está te chamando para algo profundo. Amém? Finalmente, o namoro cria um ambiente artificial para avaliar o caráter de outra pessoa. Por quê, pastor? Porque no namoro a gente cria uma imagem artificial. É necessário a gente ver as pessoas nas situações de pressão. Situação de pressão, pressão da vida, pressão quando o pai pega lá o filho e bota ele para... espreme ele, qual que é a resposta que ele dá? Quando a mãe aperta a filha e fala, você não pode ser porca desse jeito, tem que ser uma menina limpa, tem que ser organizada. Qual que é a resposta que ela dá? Amém? Em Jeremias 6:16, a Bíblia nos mostra os caminhos eternos do Senhor e as suas veredas antigas. E a Bíblia fala antiga, não porque é velha, mas é porque é eterno. Amém? Agora eu não quero usar mais microfone. Então, para cada área da nossa vida, Deus tem um caminho excelente para que nós possamos andar por ele e sermos plenamente realizados. Amém? Amém. Para cada área da nossa vida, Deus tem um caminho excelente para nós. E se nós andarmos neste caminho, nós seremos plenamente realizados. E Deus tem um caminho sobre modo excelente para mim e para você, no que diz respeito aos relacionamentos. Pastor, qual que é o nome desse caminho sobre modo excelente? É a corte. É o que nós falamos da corte. Quem não sabe o que é corte, já vem logo criando uma série de pensamentos sobre a corte, porque a corte proíbe. Nós falamos da corte. Quem não sabe o que é corte, já vem logo criando uma série de pensamentos sobre a corte. Porque a corte proíbe, porque na corte, a corte. Não.
A corte, na verdade, é uma proteção para você. É um caminho que Deus tem nos dado para que os nossos jovens não caiam nessa vala comum que é os relacionamentos. Fala a verdade. Quantos jovens você conhece, ou já ouviu falar, que acabaram com suas vidas? Acabaram mesmo. Jovens ainda. Contraíram SIDA, engravidaram antes da hora, pegaram doenças sexualmente transmissíveis, né, que não é só SIDA, tem mais um monte delas por aí. Perderam a moral, ficaram mal falados, porque entraram por um caminho que não era para entrar, não é o que Deus tem. Deus tem um caminho sobre modo excelente. A corte não é uma série de regras, de leis, de pode, não pode. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um caminho. Nós estamos falando do caminho dos relacionamentos. Não de um regimento interno da igreja videira. Deus me livre disso. Nós não temos isso. Nós temos um caminho. E você deve escolher andar neste caminho. Você deve escolher trilhar este caminho. Você deve resolver andar neste caminho, porque talvez você está cansado de sofrer. Eu falei aqui de pessoas que você conhece, mas de repente você é essa pessoa que está cansada de sofrer, de se decepcionar com o padrão mundano de relacionamento que é o namoro. Talvez você já ouviu um monte de promessa. Talvez você já ouviu gente te enganando. Já foi enganado ou já foi enganada, enfim. Porque o que queriam era só tirar algum tipo de proveito de você. É isso que o diabo quer, é destruir a sua vida. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A vida em abundância tem a ver com os relacionamentos também. Um relacionamento de vida abundante. Amém? Por último, quero te dizer que Deus criou as suas leis, Deus criou seus meios para o perfeito funcionamento da vida humana na terra, nos céus e no mar, em todo o universo. E ao criar estas leis para o perfeito funcionamento de tudo, Ele nunca, diga assim comigo, por favor, nunca. Ele nunca exigiu que as pessoas andassem nesse caminho. Sabe por quê? Porque Ele deu ao homem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o poder de escolha, é o poder de decisão, é o poder de você dizer, eu decido onde eu quero entrar. Então o que eu te apresentei aqui hoje não é uma regra, não é uma lei, é um caminho. Quem é que vai decidir entrar nesse caminho ou não? É você. Você decide. Você não é obrigado. Você é livre para fazer as suas escolhas. Agora, se você é minimamente inteligente, e se você é uma ovelha que ouve a voz do seu pastor, ainda que você não compreenda aqui, você fala assim, não, mas esse padrão é alto demais para mim. Mas é o seguinte, se o meu pastor está falando, então é porque ele sabe o que está falando. Então eu vou seguir a voz do meu pastor. Eu vou entrar nesse caminho. E aí eu desafio você, deixa o tempo passar. Depois você vem conversar comigo. Deixa o tempo passar. E depois você vem contar para mim se valeu a pena ou não seguir esse caminho. Deixa o tempo passar e observa à sua volta o que acontece com quem se joga no namoro. Então eu vou te falar, namoro não é solução, namoro é problema. A pergunta, não é? Namoro, problema ou solução? Namoro é problema. Qual é a solução então, pastor? É seguir o caminho que Deus nos propõe. E eu comecei essa palavra falando para você sobre a maneira como Deus enxerga o relacionamento. E os relacionamentos para Deus é algo muito sério. Deus diz
Deus define de duas maneiras o relacionamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a você mesmo. Então, quando a gente fala de relacionamento, a base para esse relacionamento não é o desejo pelo desejo, a intimidade pela intimidade, é o amor. Deus quer plantar amor no seu coração. Deus quer que você ame e Deus quer que você seja amado. Deus é absolutamente contra e Deus tem pavor de ver você sendo usado, de ver você sendo usada. Deus não quer isso para você. Deus tem um propósito na família. Deus não gosta de ver você usando também. E nem sendo usado, e nem sendo usado. Deus quer abençoar você. E eu louvo a Deus que eu estou diante de jovens aqui. E que eu imagino que você tem o coração para Deus. E eu tenho certeza que eu vou ver vocês felizes demais. Eu não sei se eu vou fazer o seu casamento na altura que você for se casar. Mas uma coisa eu sei. Aqui na Videira em Maputo nós vamos fazer muitos casamentos abençoados para a glória de Deus. E outra, não vai buscar fora não. O que é seu está aqui dentro. E no tempo certo Deus vai abrir os seus olhos. E você vai ver. Não precisa ir buscar fora. Ah, pastor, mas não tem não e eu estou com pressa. Quem tem pressa, come cru. Espera. O que é seu, está aqui dentro. E no tempo certo, Deus abre os seus olhos e vai te mostrar. Amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Fica de pé, por favor. Pega no braço do seu irmão, balança ele e fala: Deus não vai te dar namorado. Nem adianta pedir. Se você, olha aqui, se você colocou lá nos alvos, né, da sua oferta das primícias, Senhor, me dá um namorado. Deus olhou e, não dou, não vou dar. Mas Ele certamente já está preparando uma esposa para você. Eu tenho orado pela esposa do meu filho e pelos esposos das minhas filhas. Eu sou sacerdote da minha casa. Eu oro por isso. Vai chegar a hora deles casarem. E eu já estou orando por isso. Porque eu não quero que apareça nenhuma mandada, nenhuma enviada do Satanás para atrapalhar a vida do meu filho. Tem que chegar uma mulher de Deus lá. E eu não quero que apareça nenhum perturbado para atrapalhar a vida das minhas filhas. Tem que ser enviado do céu. Ele tem que olhar no meu olho assim, ó, e falar: eu quero me relacionar com sua filha. Se ele tiver coragem de fazer isso, ele já ganhou um pontinho comigo. Pegar minha pistola, colocar em cima da mesa. Brincadeira. Mas é um pouquinho de verdade isso. Mas eu oro por isso mesmo, oro para que Deus prepare. E a partir de hoje, eu vou orar com muito mais intensidade e verdade por cada um de vocês também. Para que Deus prepare o seu esposo e a sua esposa no tempo certo. Vai chegar, Deus vai trazer. E pode ter certeza que quando chegar, nós, os pastores, os seus pais espirituais, os seus líderes aqui na igreja, nós teremos o maior prazer de celebrar a Deus junto com você por isso. Ficaremos felizes pela sua vitória e pela sua conquista. A sua alegria é a nossa alegria também. Amém? Agora eu quero fazer um apelo aqui. E eu só quero que você saia do seu lugar, venha aqui, se você tem certeza do que você está fazendo. Então a pergunta que eu quero fazer, ela é simples
E a resposta é mais simples ainda. A pergunta é a seguinte: quantos aqui nesta noite querem se consagrar a Deus e esperar o tempo certo de Deus para que você possa ter um relacionamento? Vem aqui.